Conforme a gente acabou de fazer, a gente vai resumir o procedimento para salvar uma página HTML. Você vai digitar o conteúdo da página, né? Você vai escrever o que você quer colocar no navegador, né? Entre a tag bar e barra bar. E você vai clicar em arquivo, salvar como. Em seguida, você vai dar o nome da página. Esse nome da página, mais uma vez eu ressalto, que não pode ter acentos, nem cedilha, nem tio, nem espaço em branco. Vai colocar o tipo da página como HTML, e isso é um passo 1, que o professor colocou. E finalmente, no passo 2, você vai clicar no botão salvar. E com isso, você vai criar uma página com o nome da página que você deu, nesse caso, página A, e a extensão .html. Agora, para executar a nossa página, o resumo, né, da execução de uma página, você vai acessar o menu no item executar e vai clicar em iniciar depuração. E com isso vai aparecer essa caixa mostrando que a página está sendo executada, e aí ele vai pedir para qual tipo de navegador você está querendo executar. Nesse caso, na minha máquina aqui tem o Google Chrome instalado e tem o Microsoft Edge. Então eu tenho que decidir qual dos dois eu vou executar essa página. E aí vai aparecer a página executada, página A.html executada. Tudo bem? Mais adiante a gente vai ver a estrutura física desse arquivo, né? Onde está esse arquivo. Nesse caso aqui dessa página, ele está dentro da minha área de trabalho, dentro de uma página chamada Web1, que foi o que a gente acabou de salvar lá na nossa prática dessa página, tá bom? Então, o professor já falou, né, que existem 5 diretivas básicas aí para a gente poder trabalhar com a página HTML. A primeira indica que o documento é um documento em HTML5. Nós temos a tag de início HTML, temos uma tag de fim /HTML, temos uma tag head e uma tag de início head, uma tag de fim, marcação de fim /head, temos uma tag body e uma tag de marcação de fim, a tag /body. Tudo que está entre body e /body vai aparecer na minha página efetivamente. O que não está entre body e /body são informações sobre a página e não aparecerão na página considerada, ok? Guardem isso. Então aqui a gente está salvando a página, né? Executando a página e aparecendo o conteúdo da página, né, que a gente colocou entre o body e o /body. Tá? Isso precisa estar bastante entendido para que você consiga avançar no seu estudo de programação para web, tá bom? Bom, dessa estrutura básica de uma página HTML, o professor falou que o head e /head são opcionais, ou seja, eu não preciso declarar isso, né, para que a página funcione. Então, essa parte aqui entre o head e /head é uma parte opcional. Tá? Somente essa parte aqui, ó, essas partes em azul, né, são partes obrigatórias. Somente o body e o /body. Tá? O HTML, o /HTML também. Essa parte aqui ela não é obrigatória, mas ela indica que você está criando um arquivo em HTML5. Então vamos lá, revisando, né? A estrutura básica de uma página HTML: tag de início, uma tag HTML e uma tag de fechamento /HTML. Eles delimitam o texto em HTML. Isso quer dizer o seguinte: tudo que está se iniciando, tudo após essa tag HTML, o que vem depois é um código em HTML, que vai terminar quando eu encontrar um /HTML. A tag doctype HTML indica que o conteúdo da página está escrito em HTML5. A tag head e /head são informações opcionais que não vão aparecer no corpo da página, né? Não vão aparecer na página no navegador. Tá? E a tag body e /body, todo o conteúdo contido aqui será efetivamente exibido no conteúdo, na página como conteúdo. O hipertexto não reconhece quebras de linhas, tabulações e outros caracteres especiais. O que é uma quebra de linha? Quando você está digitando um texto,
né, e você vai pular para uma outra linha, você aperta Enter, né? Pois é, se você apertar Enter, está digitando um texto lá entre body e barra e apertar Enter, o HTML não reconhece isso como uma quebra de linha. Tá? Você precisa de um comando forçoso, de um comando que força a quebra de linha, ok? Então, se eu fizer esse seguinte código aqui, ó, estudar quebra de linha no ISER-GE, quebra de linha maior barato, quando eu for executar, tudo vai aparecer na mesma linha. Por quê? Porque o HTML não compreende o Enter. Né? Para ele, o Enter não é um caractere reconhecível. Tudo bem? Professor, como você faz para pular uma linha? Né? Outro exemplo também é esse exemplo aqui. Eu quero desenhar essa vaquinha. Essa vaquinha é composta por 6 linhas, tá? Só que eu não vou conseguir imprimi-la, né? Mesmo eu tenha colocado ela aqui bonitinha, quando eu for executar no navegador, ela não vai executar. Né? Vai executar tudo junto, ó, do jeito que está aqui, o professor está mostrando. Nesse navegador aqui, tá? Por quê? Porque ele não entende o Enter, né? Esses Enters aqui todos não aparecem, tá? Então, professor, como é que eu faço para a vaquinha aparecer? Eu posso usar um comando chamado de pré. Esse comando pré, ele pré-formata o texto que vem depois. Aí ele começa a reconhecer as quebras de linha. Então, o pré e o barra pré, eles pré-formatam, né? Eles reconhecem os enters que você vai dando para criar uma nova linha. As tabulações. O que são tabulações? As tabulações é o que está aí no teu teclado, do lado da letra aqui. Né, do lado da letra aqui. É quando você avança para criar um parágrafo, né? Isso é uma tabulação. Então ele também não reconhece tabulações, tá? Agora, com o comando pré e barra pré, ele passa a reconhecer quebras de linhas e tabulações. Agora sim apareceu ali a vaquinha que a gente queria que aparecesse, tá bom? Título de uma página em HTML, né? Título de uma página, né? Uma página, ela tem um título. E essa informação, ela é colocada entre as tags title e barra title, né? E ela fica entre o head e o barra head, ou seja, elas não aparecem no corpo da página em HTML, tá? Porque elas estão entre o head e o barra head. Então, esse título aqui, a página, ela tem esse título aqui que é o título principal. Eu posso ter mais de um título na página. Só que o que vai prevalecer é o título principal. Tá? O que vai ser escrito lá na aba do meu navegador é o título principal. Ah, professor, e qual é a vantagem de colocar mais de um título? Ora, ferramentas, né, chamadas de motores de busca, como Yahoo, Google, Bing, né, eles usam essas tags title, barra title, para entender o que serve a tua página. Por exemplo, title e barra title, consultório dentário. Title e barra title, consultório dentário na Vila Isabel. Title e barra title, consultório dentário na região da Grande Tijuca. Então, eu estou dando informação, né, para os motores de busca, quando observarem a sua página, perceberem que a sua página é de um consultório dentário na região da Grande Tijuca, mais especificamente em Vila Isabel. Por isso que a gente coloca mais de um title. A gente coloca mais de um title para enriquecer a informação do que serve aquela página. Agora, volta a lembrar, apenas o primeiro é o que aparece aqui no título da página como título da página principal. Tá bom? Isso é importante, tá? Um outro comando importante em HTML é o comando de parágrafo, né? Um parágrafo é alguma ideia concisa que é escrita dentro do navegador. Nesse caso, então, eles estão entre body e barra body. O parágrafo, todo parágrafo ele está entre uma tag P e barra P. Então, nesse caso aqui, a frase estudar no ISERJ é o maior barato é um parágrafo, tá certo? E ele é impresso como um parágrafo na minha página. É bom, o que o professor está dizendo aqui? É bom não deixar textos soltos. É bom sempre colocar textos envoltos nas tags de parágrafo, tá? Isso ajuda, né, na hora da estilização da sua página. Cabeçalhos, né? Então,
A ideia inicial do HTML era formatar, né, as páginas da web como se fossem cabeçalhos de jornal, né? A ideia dos jornais, né, você tinha lá a manchete com cabeçalho grande, uma manchete secundária com cabeçalho um pouco menor. Então, o HTML ele herdou essa propriedade dos jornais, né? Então, eles têm cabeçalhos. O que é cabeçalhos? São textos que vão do H1 até o H1/H1, né? Aí você coloca o texto lá que você quer, que é um grande cabeçalho. E esse H1/H1, ele escreve um texto grandão. Se você botar H2/H2, o texto é um pouquinho menor. Se você botar H3/H3, o texto é um pouquinho menor. E assim vai até o H6, tá certo? Então, H1 até o H6 são chamados de cabeçalho. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, H1/H1 exerge estrutura, né? A estrutura do exerge. Aí eu coloquei no H2 o ensino superior e o ensino básico. Por quê? Porque o exerge é muito maior do que os setores que o compõem, que é o ensino superior e o ensino básico. E com isso, ficou aqui no meu navegador. Exerge estrutura, num texto grande, e ensino superior e ensino básico num texto um pouquinho menor. Tudo bem? Então são dois cabeçalhos. Ó. Esse é um H1 e esses dois são H2. E toda tag de início, H1 ou H2, tem sua tag de fechamento, /H1 ou /H2. Aí o professor vai incluir outro, né, dizendo o seguinte, que no ensino superior ele tem um curso superior em pedagogia e no ensino básico ele tem dois cursos, o ensino fundamental e o ensino médio. Então o professor usou aqui o H3, que é menor que o H2, que por sua vez o H2 é menor que o H1. Então ele está estruturando as ideias, colocando um texto grande, depois colocando um texto um pouco menor, depois colocando um texto menor do que os outros dois. Tá aqui. Isso serve para você criar uma estrutura visual no teu site, para você chamar a atenção do seu usuário do que realmente é importante e estruturar as ideias visualmente do teu site, tá certo? Então, os cabeçalhos são importantes para isso. Dentro por exemplo, desse curso superior de pedagogia, eu poderia colocar um parágrafo explicando como funciona o curso superior em pedagogia. É um curso de 4 anos, é um curso voltado para o turno noturno, para o turno diurno, enfim, a gente pode usar um P e um /P para escrever a informação, tá bom? Aí o professor especificou mais ainda, usou H4. Por quê? Porque o ensino fundamental ele é composto pelos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e os anos finais, que é do 6º ao 8º ano. E o ensino médio ele é formado por dois cursos, o de formação geral e o do ensino técnico. Aí ficou assim, ó. H1, H2, H3. H2, H3, H4, H4, H3, H4 e H4. Você vê que visualmente a informação está organizada. Então os cabeçalhos servem para isso, para organizar visualmente a informação, tá certo? E aí, para finalizar a ideia dos cabeçalhos, o professor colocou lá no H5 o ensino técnico, né? Porque o ensino técnico ele são dois tipos, o técnico em informática e o técnico em administração. Então, aqui, ó, o H4, que é o ensino técnico, eu botei o H5 e o H5 aqui, que são menores que essa letra do HK, tá? Então, esses são exemplos de cabeçalhos em uma página HTML. E todo H4, o H5, o H3, o H2, o H1 tem uma tag de fechamento. /H2, /H3, /H4, /H5, /H6, tá bom? Vai até o H6, tá? Vai do H1 até o H6. Mais do que o H6 não existe, tá bom? A informação está aqui, tá? E o professor colocou aí que os cabeçalhos variam de H1 até o H6, tá? Vai do nível de H1 até o nível em H6. Tudo bem?
Bom, chegou a hora da nossa parte prática. Vamos, inicialmente, né, lembrando que você criou no explorador de arquivos uma pasta chamada web, e nessa pasta vão conter todas as páginas HTML que você vai fazer durante o ano letivo. E agora a gente vai abrir o Visual Studio Code para a gente poder começar a trabalhar. Tá? Clica no botão do Windows, né? Rola para baixo. Você vai encontrar a página, o ícone Visual Studio Code, é só clicar e aí vai abrir o Visual Studio Code, né? Na aula passada a gente aprendeu como se cria um arquivo em HTML, né? E existe uma outra maneira além daquela que o professor ensinou. Lembrando, o professor ensinou que você clica na pasta que você quer criar o arquivo, botão direito do mouse, novo arquivo. E aí você dá o nome da página, sem espaços, sem tio, sem cedilha, sem caracteres especiais, tá? Um nome de página bem simples, .html. Mas também existe uma outra maneira, tá? Que é a mais desejável. Você vai clicar em arquivo, novo arquivo texto, e vai aparecer essa janela para a gente, tá? Ele vai pedir para selecionar um idioma, você vai rolar a barra de rolagem para baixo, vai clicar em HTML e a gente vai começar a digitar um código HTML, tá? Eu vou, nessa aula de hoje, abrir HTML5, então vou escolher a segunda opção, né? Da primeira opção ele cria só uma tag HTML e outra barra HTML, a gente viu na aula passada. Mas nessa eu quero criar uma página HTML5. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em HTML5, ok? Isso vai abrir uma página, um formato para a página HTML5 com todos as tags que a gente viu na aula de hoje, na parte teórica, e eu vou falar dessa tag daqui a pouco, tá? Bom, se você observar, né, a tag, se você colocar aqui, né, vou colar uma linha, né, na SciTech. Tá? E aí vou fechar com a tag P, tá bom? Então eu criei um parágrafo, tudo bem? Um parágrafo onde tem uma quebra de linha. Arquivo, vou salvar, tá? Vou salvar esse arquivo, tá? Porque ele não está salvo, tá bom? Então arquivo, salvar como. Vou lá no meu pendrive, escolho a pasta web 1 e aqui eu vou colocar aula 2, aula 3, né? E vou selecionar aqui HTML, tudo bem? E vou clicar em salvar. Com isso, nós salvamos a nossa página, a bolinha preta sumiu daqui e agora nós vamos executar. Executar, iniciar depuração. Ele vai perguntar qual navegador você quer usar. Eu vou usar no Edge. Microsoft Edge, apareceu aqui a nossa frase, né, que a gente clicou. Se eu der um Ctrl+, tá? Eu dou um zoom na página. Ctrl, a tecla Ctrl do seu teclado, mais, né? Ficou estranho. Zoom in, tá? Eu aproximo a tela do meu rosto. Se eu der um Ctrl-, eu dou um zoom out, tá? Então gravem isso para a vida de vocês, é importante. E agora a gente vai trabalhar com textos pré-formatados, né? Então a tag pré e barra pré permite que você crie textos pré-formatados, porque isso é um problema no HTML. Se você observar, a frase que a gente criou aqui não é a frase que a gente colocou, né? É sintaticamente, mas ela não é semanticamente, porque aqui eu tenho uma quebra de página, uma quebra de linha. Então era de se esperar que ele escrevesse estudar na primeira linha e na FireTech é mais barato na segunda linha. E isso não acontece. Por quê? Porque o HTML ele não aceita quebra de linha, ele não aceita formatações. Então se você apertar, por exemplo, a quebra, o Enter, né, isso não vai aparecer, né? Se eu botar aqui, por exemplo, em 3 linhas, não vai fazer 3 linhas, vai fazer uma linha só. Então, para eu quebrar uma linha, né, no HTML, eu preciso usar uma tag específica. Porque o HTML não aceita formatações, ele não aceita, por exemplo, a tecla Tab, ele não aceita espaços além do espaço em branco, tá?
Então, você tem que usar algumas tags para poder fazer as formatações de texto. Então, se eu quiser quebrar uma linha, eu vou usar uma das poucas tags que não tem tag de fechamento, que é a tag BR. Tá? A tag BR ela quebra uma linha. Então, eu botei a tag BR aqui, tá? Então vai ficar estudar uma quebra de linha e vai escrever em 3 linhas, é o que a gente espera, tá? Bolinha preta significa que eu não salvei o arquivo, salvar, tudo bem? E eu vou executar minha página, tá? Lembrando que a minha página já está executando, tá bom? Então, se eu posso clicar aqui, ó, para reiniciar, e aí eu abro no Edge, e agora sim, ele quebrou a linha. Por quê? Porque eu usei a tag BR, mas aqui, se observar, o espaço depois do O, a quebra de linha depois do O, ele não existe, né? Eu vou ter que usar um BR aqui também, para poder quebrar na terceira linha. Aí eu Ctrl S para salvar, botei o BR, Ctrl S para salvar, e dou um recarregar. E aí agora, né, tá aí o resultado esperado. Agora, então, o senhor está me dizendo que o HTML não aceita texto pré-formatado, correto? E como é que eu faço para que ele aceite, né? Para que tudo fique diferente, né? Para que ele fique igual ao Word, o Excel, né? Eu uso a tag pré, tá? Se eu colocar aqui, estudar. É mais barato. Boto em 3 linhas. Ctrl S para salvar. Clico aqui, ó, para reiniciar a página e vou lá no meu Chrome, tá? Inclusive está aqui, ó, tá? Ele inclusive colocou os espaços aqui, ó. A tab, né, a tabulação, né? Ele colocou esse espaço aqui, tá bom? Então, o texto pré-formatado no HTML você vai ter que usar tag pré e barra pré. Isso não é usado, tá? Isso é pouco usado, né? Isso aí é para soluções especiais. Geralmente não usa tag pré e barra pré, usa tag BR, tudo bem? Para pular uma linha. Bom, posto isso, agora a gente vai falar do título da página, né? O título da página é algo que existe apenas entre o head e barra head, tá? Ele não aparece no corpo da página, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, turma 1103, né? Dar um Ctrl S para salvar e recarregar aqui, você vai ver que aqui aqui não aparece nada no corpo da página. Mas, professor, aparece aqui, correto? Aparece no título da aba, né? Do navegador. Então, aqui aparece turma 1103. Professor, eu posso colocar mais de uma tag title? Pode, você pode colocar uma outra tag title aqui. Vou colocar a turma 1104. Só Ctrl S para salvar, recarrega a minha página, só que só aparece uma vez, tá? Ou seja, só aparece o primeiro título no título na aba da página, tá? Se você colocar mais de um, ele não vai aparecer. Tá bom? E as razões estão explicadas na parte teórica. Outra coisa também que eu preciso falar com vocês é sobre os cabeçalhos, né? O HTML, né, ele é baseado muito nos jornais antigos, né? Vou botar aqui jornal antigo, né? Vou botar aqui uma imagem, deixa eu ver se eu acho uma imagem de um jornal antigo. O jornal antigo, né, como esse aqui, por exemplo, você vai observar que você tem um cabeçalho grande, um outro cabeçalho menor, um outro cabeçalho, né, que é um pouco maior do que esse. Ou seja, você usava muito cabeçalho para trabalhar com jornais, né? E o HTML quis trazer essa tipografia para dentro do HTML. Então, com isso, nós criamos cabeçalhos. Cabeçalhos são textos que têm referência maior na nossa página, tá certo? Então, os cabeçalhos eles se inspiram basicamente em jornais. Né? Então, por exemplo, se eu usar aqui, ó, H1, frutas da estação, tá? E aí eu venho aqui e boto H2, frutas cítricas.
né? Boto um outro H2 aqui. Frutas. Oleaginosas? Será que é fruta? Não sei. Bota fruta. Fruta que eu gosto. Frutas que eu gosto. Pronto. Bem? E aí você pode colocar aqui uma H3. Você bota aqui laranja. E aqui você coloca melão, tá? Então eu tenho aqui uma lista de cabeçalhos, né? Dou Ctrl S para salvar e executo, tá? O que vai acontecer? A gente vai vir aqui e fechar questões óbvias. Vou clicar em executar. Primeiro eu dei Ctrl S para salvar a página, ok? Iniciar a depuração. E aí apareceu aqui as nossas frutas. H1, o H2, que é um pouquinho menor que o H1, o H3, que é um pouquinho menor que o H2, voltamos com a fonte maior no H2 e depois a gente volta para uma fonte menor no H3. Lembrando, esse título vai do H1 até o H6, tá? Mais do que isso não tem cabeçalho que suporte, tá? Então você pode estruturar o seu texto chamando a atenção para o que você realmente quer destacar usando os cabeçalhos, tá bom? Como exercício, né? Fica como exercício fazer codificar as páginas destacadas na parte teórica.